A morte do Cenoura Abravanel continua dando o que falar, né? Abalou o Brasil todo. Não à toa a gente está praticamente aí uma semana aqui trazendo vídeos só falando de diversos assuntos envolvendo o mestre do baú. O Silvio era tão querido que a gente viu pessoas de todas as emissoras lamentando o dia que muitos acreditavam que nunca chegaria. Só que parece que nem todos foram surpreendidos com essa notícia, já que uma vidente dos famosos teria previsto a morte do maior nome da TV brasileira de todos os tempos. E isso tudo ao vivo e na própria emissora, no SBT. Mas antes disso, outra vidente já teria deixado um alerta para Silvio Santos, falando até sobre o seu futuro filme, que estrearia agora, em agosto. Enfim, nesse vídeo a gente vai falar então sobre esses videntes, né? Essas videntes que previram a morte do Silvio Santos. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. A notícia recebida pelo Brasil logo na manhã do dia 17 deixou muitos sem chão. A morte do Cenoura Abravanel por broncopneumonia após infecção por H1N1 chocou e deixou o Brasil mais triste. Mas com o acontecimento, algumas notícias antigas e outras nem tanto assim vieram à tona. Nesse caso, eram notícias de supostas previsões dadas a Silvio Santos, o que deixaria todo mundo preparado para o momento de sua partida, ou até mesmo um alerta para o Silvio sobre a sua vida, sendo que um deles foi feito no próprio SBT, deixando aquele climão. A vidente dos famosos. Shaline Grazik é a conhecida aí como vidente dos famosos. Ela já fez várias previsões que realmente aconteceram, como a de que ocorreria um atentado em Teresina, algumas polêmicas envolvendo uma marca famosa de sabão em pó, ou até mesmo sobre a filha de Neymar com Bruna Biancardi. Revelação que o Neymar iria ser o pai, todo mundo caiu em cima de mim dizendo que ele tinha vasectomia. Mas então o nome do filho dele vai ser vasectomia, porque eu vejo que ele vai ser pai em breve. Mas a revelação que ninguém estava esperando e nem queria ouvir aconteceu numa segunda-feira, no dia 12 de agosto, durante o programa Chega Mais, apresentado por Regina Volpato no SBT. Durante o programa, o interesse de geral eram as previsões da vidente, mas o que ninguém imaginava era o que a sensitiva diria, pegando todo mundo desprevenido ao soltar uma bomba, né, de que alguém morreria em breve. A reação da Regina chocada foi marcante. Me mostra a morte de um homem nesses próximos dias, uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas com nostalgia, falando de lembranças, e isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui, e as coisas tendem a não ficar boas, né? Shaline foi no programa depois de ganhar ainda mais notoriedade porque teria previsto a queda, né? Supostamente teria previsto a queda do avião da Voipest, que caiu lá em Vinhedo. Apesar disso já ser um fato que muitos acreditavam ser absurdo, o que chamou a atenção mesmo foi quando a Shaline, apesar de dizer não gostar de falar sobre isso, soltou a informação de que um comunicador icônico iria deixar este mundo. Um homem que já estava mais velho e que a notícia abalaria o Brasil, sendo que todos ficariam com aquele sentimento de nostalgia depois. Eu não gosto de falar de desencarne, mas infelizmente mostra a morte desse homem aí mais velho. A reação da Regina após o que a vidente falou tem motivo, já que na segunda-feira, durante o programa onde ela contou sobre essa previsão, um certo homem batia com as informações que ela estava comentando ali, né, e estava internado. E é claro, você sabe que a gente está falando do Silvio Santos. O público começou com as especulações, mas os dias foram se passando e nada. Até que no sábado, a notícia de que Silvio teria morrido chegou às casas de todos os brasileiros, né, causando aquele luto, deixando todo mundo mais triste, em choque, sem acreditar, não é? Isso apesar da tentativa de Shaline de preparar o Brasil para o fato, coisa que ela mesma falou que tentou fazer após o acontecimento. Desde então, tem repercutido esse caso pelas redes sociais. Porém, o que veio à tona agora também é uma outra previsão de uma outra vidente que o próprio Silvio contou durante uma reportagem em que ele apareceu, né? E essa previsão era bem específica. A primeira previsão. Muitos não sabiam ou não se lembravam de que, na realidade, muito antes de Shaline fazer a previsão do dia 12, anos atrás, durante uma reportagem no programa Pânico, o Silvio contou que uma vidente já teria feito uma previsão bem específica sobre ele e a sua morte.
Tudo isso anos antes de acontecer. De acordo com o Silvio, ele estava num lugar onde era comum essas casas de cartomantes. Ele foi até uma delas por curiosidade. Lá, uma vidente que tinha a famosa bola de cristal e as cartas de tarô fez algumas previsões, inclusive sobre ele. Uma dessas previsões seria a vergonha que a gente passou com a inesquecível 7-1 aí da Alemanha, né, na Copa. Só com isso já dá para saber, né, como a previsão foi feita há bastante tempo. E lá tem as casas todas, a maioria delas na rua principal é de pessoas que preveem o futuro, é de cartomantes, enfim, é pessoas que gostam de adivinhar o futuro. Então eu entrei numa casa lá por curiosidade e sentei lá e uma mulher tinha uma bola de cristal e jogava o tarô. Aquelas cartas que ninguém entende nada. Aí elas falaram para mim que o Brasil era um país que ia perder para a Alemanha de 7-1 há muito tempo. Antes de tudo, Silvio, sério? Ela Aí falou, você ficou com medo. Não, eu não sabia que o Brasil ia perder. Depois que o Brasil perdeu de 7-1, eu falei, essa mulher, Essa mulher é muito boa, né? Na época o Silvio não deu muita bola, né, pelo que foi dito. Só que depois que aconteceu o tal do 7-1, né, que convenhamos, ninguém imaginava, aí ele ficou um pouco atento. Bom, ele contou que também uma das previsões ali feitas a ele é de que o Silvio deveria evitar dar entrevistas, evitar escrever livros ou sequer fazer um filme. E é nessa parte que fez a entrevista voltar a repercutir, já que a cartomante, de acordo com o próprio Silvio, disse que se ele fizesse essas coisas, no outro dia morreria. Falou, mas olha, você também deve evitar qualquer entrevista, qualquer filme, qualquer livro, porque no dia que você foi entrevistado, fizer um filme, ou escrever um livro, ou mandar deixar um livro, você vai morrer no dia seguinte. Eu não dei bola. Para quem mora em Marte e não está sabendo, o filme do Silvio Santos, aí estrelado pelo Rodrigo Faro, ia ser lançado agora em agosto. Só que com a sua morte, o lançamento mudou para o dia 12 de setembro. Essa previsão, feita há tanto tempo atrás, agora vem viralizando. Claro, nosso amado Silvio não se foi logo depois do lançamento do seu filme, né? Mas sim alguns dias antes, já que a estreia estava prevista para o dia 19 e a sua morte aconteceu no dia 17, 2 dias antes. Mas que foi bem esquisito, foi. Tem parada errada aí, irmão. Apesar de não ter batido essa parte aí da previsão, que foi bem estranho, foi, não é? A verdade é que, sabendo ou não do que aconteceria, acontecendo agora ou daqui a 10 anos, a morte do Silvio continuaria sendo sentida e lamentada por todos, né? A gente vai sentir saudades do grande mestre da comunicação e maior apresentador que esse país já viu. Mas e você? Você acredita nessas previsões? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar recomendado para você assistir o vídeo que a gente fez mostrando os amigos mais próximos do Silvio, o que eles falaram sobre a morte do Silvio Santos, as homenagens que eles prestaram. Só clicar aqui no vídeo que vai aparecer no final, tá bom? Até o próximo. Tchau.